colocar esse... Aí, ó. Aí está ele, senhor. Tomou uma patolada. Foi uma patolada ou foi um murrão? Soco, é. Que a esquerda, um pé, a gente sabe, né? Mas agora é uma mão no saco também, né? Inacreditável. Eu tava ali, enfim, parado, como eu poderia estar, atrás ali do Hugo Mota. E a Camila Jara, né, do PT, para variar, quando finaliza o discurso do Hugo Mota, ela vem e me dá um soco aí nas minhas partes baixas. Ainda bem que já fiz 2 filhas já, não tem nenhum risco. mas é um absurdo, né, cara? Mesmo com o vídeo aí que o Brasil inteiro viu, né, que de fato ela me agrediu aí de uma forma, né, tentou esconder ali, quando acabou a muvuca, ela ainda chega e fala que não nego a agressão porque ela tem 1,60 m e sei lá, 50 quilos. E daí? Ou seja, pela lógica de esquerda, caráter é medido por peso e altura, né? Imagina, e eu preciso perguntar isso, né? Se é ao contrário, não tenho dúvidas que agora já estariam pedindo a minha prisão, né? Mas não vai ser soco que vai parar a gente, não. E agradeci a Camila Jara, inclusive, a Jararaca aí, por ter feito isso, porque afinal de contas isso mostra, né, o caráter deles, aqueles que ficam arrotando aí democracia, amor. Inclusive você vai nas redes dela, fala que é defensora dos direitos humanos. E estava ali sem motivo algum me atacou. Não houve nenhum tipo de provocação, não houve nenhum tipo de ataque da minha parte, nem física, nem de fala, nada. Tomei ali literalmente de graça porque eu estava, enfim, ali em cima, em um momento decisivo, onde a gente tinha, enfim, feito um dia vitorioso de negociações e que eu ainda estou esperando que dê certo, vou trabalhar para isso. Muito bem. E como é que tá o pé agora aí de tudo? Porque vocês estavam fazendo uma obstrução lá, era uma... né, vocês estavam obstruindo os trabalhos, que voltou ontem, não é isso? E aí, estavam pedindo o que nesse momento? O que era aquela manifestação que vocês, deputados, estavam fazendo ontem? Então, Emílio, já tem mais de 7 meses que a gente está em negociações, conversando, para que paute a pauta cara, não somente para a oposição, mas para o Brasil. Quero deixar isso aqui bem claro. Nós temos pessoas hoje presas injustamente, com penas desproporcionais, e excedem a questão de direita, de oposição, de Bolsonaro. Excede. Existem pessoas como, por exemplo, a Débora, que tomaram condenações de 17 anos, e ela simplesmente, com um batom, escreveu "PD Maneira", uma estátua. Ela é a mais emblemática, mas existem diversos outros casos. Existe o caso, por exemplo, do Rubens, que foi um homem que pegou uma bola assinada pelo Neymar, que ele deu de presente para a Câmara, ele viu ela e foi entregar para a Polícia Federal, tomou também aí uma condenação de 17 anos. Existem também senhoras, como semana passada foi revogada a prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes a essa senhora de 71 anos, que ela quebrou a medida cautelar de ir para a fisioterapia. Pois é. Então, o que eu peço para que vocês entendam é que não é uma pauta de birra, não é uma pauta minoritária da Câmara, pelo contrário, já temos assinaturas de mais de 300 deputados com um pedido de urgência para que isso seja pautado na Câmara. Então, é uma pauta que tem maioria da casa e uma pauta que já tem requerimento de urgência, que já teve conversas, já teve mais de meses, 7 meses de negociação para que seja pautada, e eu acho isso um desrespeito com a maioria da casa. E, portanto, a gente teve que tomar uma medida para, de fato, chamar a atenção para que a gente consiga negociar de uma maneira mais ampla e com mais pressa, porque, de fato, o tempo urge. E ontem foi um dia, assim, extremamente desgastante, de negociações intensas, e, basicamente, o que ocorreu? Os líderes dos partidos PP, União e também PSD se juntaram, comprometeram para poder dar andamento às pautas de defesa de prerrogativas constitucionais. Quais sejam? Primeiro, antes de mais nada, o fim do foro privilegiado. Por que isso? Porque os deputados e senadores possuem um foro privilegiado, que por que tem esse nome de privilegiado, né? Porque o STF deveria ser o guardião da Constituição para poder proteger de fatos parlamentares, para não ocorrer abusos com seus mandatos. Contudo, hoje o cenário é completamente diferente. O STF é o principal, na figura do Alexandre de Moraes, o juízo, né, que está quebrando
Constituição e usurpando das suas funções constitucionais. Portanto, não há privilégio nenhum em ser julgado por uma corte que eu vejo hoje como mais política do que jurídica. Então, há diversos deputados que estão com a faca no pescoço de, se você votar a anistia, nós vamos te pressionar. Então, quando você primeiro dá esse passo de acabar com o foro privilegiado, esses deputados tiram essa corda do pescoço para poder, portanto, votar uma anistia sem nenhum tipo de peso e pressão do STF em cima deles. E, obviamente, o segundo passo, mas não menos importante, é a anistia ampla, geral e restrita, que é um trabalho, de fato, é difícil, porque não é somente de um deputado, não é somente de 10, de 100 deputados, precisa-se da maioria, e a maioria é 257 deputados. Portanto, precisa-se de apoio de quem? De quem? Pois é, do centro. Então, até ontem, nós tínhamos o PL e o Novo. E hoje nós temos o União, o PP e o PSD. Falo com vocês aqui que, para mim, ontem foi um dos dias, se não o dia de mais aprendizado para mim dentro da política, de compreender que a medida que nós tomamos foi efetiva porque a gente conseguiu parar o Brasil, chamar a atenção e principalmente conseguir este acordo, ou seja, nós quase triplicamos o nosso poder interno da Câmara e a paralisação era exatamente para isso. Por quê? Chega um limite a paralisação, Emílio, porque hoje, com a tecnologia, o presidente consegue abrir uma sessão virtual. Então, de nada adiantaria eu estar ali fisicamente se ele conseguiria tocar, por exemplo, os trabalhos de forma virtual. Então, eu quero que o Brasil entenda de que o trabalho, ele de fato, a velocidade é difícil. Eu sei que muitos querem, e muitos confundiram isso, inclusive no dia 8, de tomar algumas ações para poder entrar e tomar o poder, mas no fim das contas resulta em quê? Em nada. Então, eu não quero ser aqui um pragmático político, mas compreender que a velocidade da política ela não acontece de acordo com o nosso desejo. Se fosse somente pelo meu desejo, amigo, o ministro Alexandre de Moraes estava impeachmentado, anistia ampla, geral e restrita, e a gente estava tocando, de fato, os problemas sérios e profundos que a gente tem no nosso país, como educação, segurança, saúde e combate à corrupção, principalmente, que a gente não está tendo aqui no nosso país. Então, portanto, eu quero que vocês entendam isso, de dizer que ontem nós trouxemos o Congresso para perto de nós. Porque o outro cenário seria afastar o centro, afastar os partidos que poderiam compor conosco e a gente simplesmente ia fazer uma ação, talvez para alguns dizerem parabéns, vocês estão continuando, mas sem nenhum tipo de efetividade. E por fim, para você ainda avaliar se foi bom ou não, veja como está a reação da esquerda. É claro que eles vão posar de vitória para nós, mas a cara deles não negam. E eu estava ali nos bastidores e eles não contavam que nós teríamos uma maturidade política para poder caminhar em um caminho onde nós tenhamos as pessoas, os partidos internamente conosco, ponto. Então, mais uma vez, repito, PP, União, PSD, nós temos um acordo entre os líderes partidários para que nessa semana subsequente, a gente consiga já tocar tanto o texto e trabalhar o texto da anistia, quanto também o fim do foro privilegiado, que eu vou trabalhar incessantemente para que na próxima semana a gente já comece a dar um andamento com essa questão. Então, mas você sabe que o Barba agora tá no Globo, hein? Tá no Globo de hoje. Certo. O Lula agora busca dividir o centro. Você sabe como é o centrão, né? Você sabe o que diria o professor Olavo de Carvalho. Meu Deus, já falava disso. Esquerda, direita, o centro, você sabe o que é. Exato. Ele sabe muito bem. O Lula agora, o governo Lula, busca dividir o centrão com a distribuição de novos cargos. Então vem aí, você acha que vai mudar alguma coisa? Porque essa mudança, a gente percebeu aí, né, no Congresso, com as manifestações do domingo, né? Eles já estão pensando diferente, por isso que é importante a participação do povo, é fundamental quando você precisa o apoio popular, ele é fundamental para qualquer governo. Você acha que ele consegue distribuir cargos e eles mudarem a ideia agora, nesse momento, ou você acha que isso aí já passou e agora eles já estão pensando na eleição mesmo? Emílio, eu acho que são dois fatores. O primeiro, que é importantíssimo as urnas, você deixou isso bem claro, e a efetividade disso é gigantesca. Quando... Aí, ó. De novo ele. Um abraço aí.
de fato, a efetividade das ruas mostrou-se, mais uma vez, necessário. Quando a esquerda ela não consegue colocar nenhum terço do que nós colocamos nas ruas, mostra que a rua ela é um poder político e está sendo muito bem exercida pela direita, pelo verde e amarelo, enfim, pelas pautas que são urgentes e necessárias agora no nosso Brasil. Segundo ponto, você concorda comigo que o Lula não teria tomado essa atitude se a gente realmente não tivesse conseguido conquistar o centro para estar ao nosso lado? Então é uma medida completamente, de fato, desesperada. Até mesmo porque, poxa, vamos lá, você tem um Planalto que está em dificuldade, em crise inclusive financeira, em crise política, não tem diplomacia externa e muito menos interna. O PP e União fizeram nota oficial ontem, estando de acordo com a obstrução. Ou seja, eu sei disso, de que o União, por exemplo, vai desembarcar do governo, inclusive deu data limite para isso, para que o ministro, que inclusive que fique no governo, vai ser expulso. Pode ver aí, isso está na internet divulgado, já tem aí um tempo. Ou seja, o União está desembarcando do governo, estão perdendo força, até mesmo porque as ruas estão dando o recado, a eleição está chegando. Sim. E assim como no impeachment da Dilma, eu não acredito que algumas pessoas do Centrão votaram a favor do impeachment da Dilma porque entenderam a respeito, muitas vezes, do crime de responsabilidade. Mas principalmente votaram porque o cargo deles ali estava em jogo sob a pressão popular. Do tanto que vários que votaram a favor do impeachment são, inclusive, ministros hoje do Lula ou são candidatos do governo do PT, como, por exemplo, o Pacheco, que votou a favor do impeachment da Dilma e agora está colado lá no Lula. Então, a rua é importantíssima, a pressão interna é importantíssima, eu não tenho dúvida que isso é uma medida desesperada do governo Lula para tentar comprar os congressistas. E por isso que a gente, mais uma vez, precisa tirar o foro privilegiado para que o STF também não exerça essa influência em cima dos deputados e senadores.